As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Alô, Lúcio, bom dia. Bom dia, Delor. Hoje converso com você aqui de Porto Alegre. Uma manhã que é muito fria, sabe? Acho que amanheceu com 3 ou 4 graus, talvez menos. Vamos conversar um pouco, vamos considerar alguns aspectos em torno da mente, da construção da mente humana. Olhe, antes da gente trabalhar as questões do sofrimento de cada pessoa, dos medos, das dores, das dúvidas de cada pessoa, na filosofia clínica é usual que a gente observe como está todo o aparelho, toda a construção mental desta pessoa. Senão não tem sentido, a gente nem sabe direito o que está se passando e muito menos o que fazer a respeito do que a pessoa nos traz. E as coisas tomam outra direção quando a gente começa a compreender essa engenharia, essa máquina em movimento, que é sempre algo dinâmico que está em processo. Vamos tomar como exemplo, Adelor, uma pessoa que está triste por conta de algum problema na família, por conta de algum problema no trabalho. Olhe como fica diferente quando a gente começa a compreender como se move, como está a construção mental desta pessoa a partir daquilo que a incomoda. Algumas pessoas, por exemplo, elas fazem curiosos movimentos dialéticos. Aqui, claro, a gente faz um retorno a Heráclito. São pessoas que elas colocam uma questão, um problema, em seguida elas rebatem esse problema ou colocam uma solução, passa um tempo e elas recomeçam tudo de novo. Voltam de novo para o problema, voltam de novo para uma solução e ficam se debatendo assim, às vezes muito tempo, muitos anos. Outras pessoas não, elas colocam apenas o problema e ficam com aquilo incomodando, subitamente elas param e não fazem mais nada a respeito, passam a conviver com aquilo. Há pessoas também que elas nem sequer elaboram as questões, elas sabem que algo incomoda e ficam com esse incômodo, não fazem nada a respeito porque não tem como dar encaminhamento a certas questões. Há mentes, há estruturações de outras naturezas. Muitas pessoas funcionam por segmentos, por contrastes, tipo aquelas pinturas do Paul Klee. Elas fazem oposições de ângulos e formas, elas ficam indo e vindo. Quando elas têm uma questão existencial qualquer, elas procuram um exemplo contrário ao que elas estão vivendo e aí colocam, olha, poderia ser muito pior do que está acontecendo, poderia ser daquela forma, pelo menos eu tenho tal coisa. São pessoas que se estruturam pelos contrastes. Elas fazem muito bem esse movimento de ir e vir e conseguem ver coisas que muita gente não consegue. Como há também pessoas que fazem as complementações. Aliás, as complementações são muito curiosas. Elas conseguem ir sempre além daquilo que está se passando. Numa consideração Aristóteles, não são poucas as pessoas que usam métodos silogísticos. Elas pegam do geral e vão descendo até as menores particularidades quando tratam de qualquer questão. Então pegam os assuntos globais, quando vão falar de uma crise local, elas vão lá nos Estados Unidos, vão à Europa, vão ao Japão, pegam inúmeros exemplos para depois tratar do que está acontecendo na vida delas, no lugar onde elas vivem. E, claro, há o movimento contrário, que são os movimentos indutivos, né, que partem das particularidades. Existem também pessoas que fazem associações. É interessante como a mente dessas pessoas estão construídas. Aqui a gente pode citar, por exemplo, os pitagóricos. O pessoal que seguia as teorias de Pitágoras, eles faziam associações impressionantes, assim. Uma delas, eles associavam, por exemplo, o número à música. Uma associação inédita. Pessoas que têm construções mentais dessa forma, onde elas passam, aquilo que elas veem, elas tratam de associar as coisas. Tenha ou não uma associação, às vezes forçam essa associação, criando
novos vínculos impressionantes que só elas conseguem ver, ninguém mais vê aqueles vínculos. Em suma, com esses exemplos, e há inúmeros outros, isso não termina, são centenas e centenas, não há um modelo mais de mente, não há um padrão. O que nos resta é mergulhar na alma humana, investigar como a pessoa estruturou isso dentro dela, para a partir daí a gente saber o que fazer com aquele problema que ela trouxe, né? Aquela angústia, aquilo que está incomodando, que encaminhamento dar aquilo. Sem compreender a construção mental que a pessoa fez, é improvável que a gente consiga trabalhar as questões mais profundas que ela nos traz. Adelor, na próxima quinta-feira retomamos as nossas conversações aqui na Som Maior Prêmio. Um abraço a você, aos nossos ouvintes.